Tem gente chegando. Autorizar aqui a turma a entrar. E aí? Boa tarde para todo mundo. Todo mundo que está chegando, todo mundo já chegou. Maria Leonita. Olha aí, gente, a turminha. Deixa eu ver aqui, ó. Quem já entrou aqui? Vamos lá. Armando, Valéria, Esmeralda. Ah, é o Edson, né? Que o e-mail dele tem o Valério lá no final. Zé Francisco, Maria Eunice, Maria Leonita, seu Sebastião. Vamos começar a nossa diversão, gente. Que saudade de falar com vocês. Deu pra gente dar uma descansada, entre aspas, que eu continuei, né, como na minha carreira de advogada, eu continuei atendendo algumas coisinhas que sempre aparecem, mas espero que vocês estejam com a corda toda depois desse intervalo. Tem muita coisa bacana pra gente, né? Para quem já tinha entrado antes, eu já falei que a Tamires não vai poder participar hoje com a gente, que ela está no treinamento, mas ela vai estar conversando lá no grupo e durante a semana a gente vai falando, tá bom? Combinado. Semana que vem tem feriado, a gente ainda não sabe se vai emendar a segunda e a terça, tá? O feriado cai na terça-feira, mas aí a gente vai informar para vocês no grupo direitinho como que vai ficar essa situação do feriado, tá? Mas a gente não deve ter nossa aula online, que seria na terça, mas materiais vocês vão ter, tá? Materiais vocês sempre vão ter. Muita coisa para fazer. Quem não for passear no feriado vai ter filme, como sempre, para assistir no feriado inteiro. Isso Então, aí. não é? Então vamos lá, gente. Quem já deu uma olhada no material que a Tamires já andou mandando, deu para perceber que ramo do direito que a gente vai tratar, né? Nesse terceiro módulo, que é o direito penal. Deu para todo mundo já perceber mais ou menos como é que a gente já começou a introduzir? Alguém tem algum comentário? An- Ana Paula, mas eu estava, colegas, dando uma olhadinha nos vídeos ontem. Meu Deus, e eu analiso assim, como que minha oportunidade surgiu tarde demais. Tarde demais Mas, por quê, gente? Nunca é tarde demais, hein? inclusive, eu estava olhando até realmente o videozinho da professora, né? Super interessante. O Código Penal eu achei super interessante também, só que quando a gente analisa assim, a gente analisa assim, por um exemplo. Posso? Pode. Por um exemplo, como diz, é besteira da Esmeralda. Igual eu estava analisando o vídeo daquele menino que falou sobre o conselho e conceito de crime. Sim. Por um exemplo, ele deu o exemplo do cidadão que foi atirar no bicho e atirou no colega. Aí então vem lá com o inquérito tal lá. E eu, meu Deus do céu. Quando a gente analisa, quando a gente analisa, a gente fica analisando assim. Por um exemplo, isso é na minha cabeça. Tinha que ter um meio de punição. Tem punição. Tem punição, a gente vai ver já antecipando. São questões polêmicas. O direito penal é uma das áreas do Uhum. direito que vai ter mais polêmica, né? Mas, por exemplo, se você está mirando no animal e acerta uma pessoa, vai ter uma punição. Deixa eu dar um exemplo mais fácil de entender. Se eu estou mirando para atirar na Dona Esmeralda e sem querer eu acerto o seu José Francisco, a minha intenção era matar a Dona Esmeralda. Eu respondo por uma tentativa de homicídio contra a Dona Esmeralda, eu respondo pelo homicídio do seu José, tá? A gente sempre vai. É muito subjetivo o direito penal.
a gente sempre vai pensar no dolo da pessoa. O que que aquela pessoa, qual que era a intenção daquela pessoa no momento? A intenção dela era ferir, a intenção dela era matar, né? Para saber pelo que essa pessoa vai responder. Aí que entram as brigas, as controvérsias, né? Todos os barracos relativos a isso, porque a gente sempre tem que pensar na intenção da pessoa. A pessoa sempre, né? Que assim, o acusado é sempre inocente até o fim. E ele sempre vai falar o que vai amenizar para ele. Né? Por isso que várias vezes a gente vai ver defesas baseadas na questão psicológica da pessoa. Ah, ele faz tratamento psiquiátrico. Né? Por quê? A defesa sempre vai tentar uma solução melhor para o seu cliente. Qual que é a situação? O direito penal, ele traz a punição, mas ele é protetivo. Por que eu falo que ele é protetivo? O direito penal, ele se preocupa para que as pessoas que estão sendo submetidas a determinadas sanções, a determinadas punições, que isso seja feito da forma correta. Por quê? Numa situação dessa, a pessoa que é o acusado é considerada a pessoa hipossuficiente, a pessoa que está em situação mais vulnerável. Aí vocês me perguntam, peraí, o cara cometeu um crime e ele está na situação mais vulnerável? Mas a gente tem que enxergar no sentido que é o Estado contra uma pessoa. Se a gente observar assim, o acusado está em uma posição mais vulnerável. Então, o Código Penal, né, o direito penal, vai trazer sanções, vai trazer punições para os crimes, mas ele também vai trazer todos os artigos que estabelecem que qualquer julgamento seja feito diante de uma ampla defesa. O que é isso? A pessoa tem direito de se defender. Tudo que for alegado contra essa pessoa, ela tem o direito de rebater. E sempre vai ser assim, em qualquer situação dentro do direito penal. Tudo bem? Então, quando a gente fala em algum crime, né, que a gente fala, poxa vida, mas a punição poderia ser de tal forma, a punição poderia ser diferente. Tem várias coisas que são analisadas. Diga, Esmeralda. Não, exatamente, Ana Paula. Inclusive, eu te admiro muito. E eu tinha olhado um outro pedacinho do Código Penal, aí eu analisei aqui que o Código Penal é responsável para ajudar e a garantir o desenvolvimento e crescimento de uma sociedade livre de ações criminais ou pessoas perversas ao bem comum ou à vida das pessoas. O assunto é tão assim para a gente entrar dentro dele que a gente fica analisando se a gente tivesse uma cabeça boa, igual a de vocês, para a gente aprofundar os conhecimentos. Gente, mas quem disse que vocês não têm cabeça boa? Quando a gente lê assim, é lindo, né? Eu tô abaixando a cabeça às vezes aqui, gente, mas é que eu tô anotando os nomezinhos de vocês, tá? Porque a minha amiguinha, né, como ela não pode participar hoje, ela que faz isso, aí eu tô anotando aqui, tá? Mas eu não estou desfazendo de você se eu abaixo a cabeça. Mas enfim, essa cabeça que você fala que a gente poderia ter a cabeça que vocês têm. Gente, não tem nada a ver, tá? Primeiro que vocês podem parar com esse papo de idade, viu, dona Esmeralda? Pelo amor de Deus. Isso não cola mais, não. Ainda mais na nossa turma. Não tem dessa mais, não. A gente já provou por A mais B que não tem idade para nada, não. Tá? O que a gente tem, o que eu posso falar que a gente tem no direito penal, são discussões que elas vêm independente da idade. Né? O direito penal, ele mexe com a nossa subjetividade. Ele mexe com a nossa moral. Né? É aquilo, muita gente vira para mim e fala assim, ah, não, você trabalha defendendo bandido. Muita gente, eu escuto muito isso, né? Quem atua na área criminal escuta muito isso. E aí o que eu tento explicar para a pessoa? Olha, eu não estou defendendo bandido, eu não estou defendendo o crime que foi cometido. O meu trabalho é fazer com que essa pessoa seja julgada dentro do que está previsto dentro do Código Penal.
né? Qual que é a função do advogado, a função de um jurista? É de fazer exatamente isso. A gente tem que, de certa forma, acompanhar passo a passo de tudo que está acontecendo naquele julgamento. Eu não estou falando que aquela pessoa cometeu uma coisa certa, em nenhum momento. Se ela foi inocente, eu vou trabalhar em cima da inocência dela. Se ela não for inocente, eu vou trabalhar em cima do fato de que ela tem o direito à sua defesa e ela tem o direito à condenação justa. Né? E condenação justa nem sempre é o que a gente pensa que é. Porque a gente pensa assim, olha, tinha que existir prisão perpétua, tinha que aumentar a quantidade de condenação. Isso é o que a gente tem pela nossa moralidade, isso é o que a gente tem no nosso dia a dia. Só que quando a gente fala diante da lei em pena justa, a gente está falando do que está escrito. Nem sempre o que está escrito é o que a gente queria. E é aí que é a nossa briga. Por quê? A pessoa, nossa, mas devia ficar 50 anos lá dentro. Nossa, mas foi condenado a 120 anos e ficou só 30. Porque o que está escrito? Hoje não são 30, não sei se vocês sabem. Antes, no Brasil, uma pessoa só podia ficar encarcerada por 30 anos. Depois que veio o pacote anticrime, né? Agora são 40 anos. Tá? Então é estabelecido no nosso país que por mais que a pessoa seja condenada a 120 anos, encarcerada em regime fechado, a gente vai falar disso na semana que vem, né, dos tipos de regime, mas em regime fechado, ela só pode ficar 40 anos. Só, né, gente? Mas assim, 40 anos é uma vida. Mas é uma vida. Mas você vê outros países que se a pessoa é condenada a 120 anos, ela vai ficar lá até falecer se ela não viver esses anos. Então, quando a gente fala que haja um julgamento justo, a gente está falando do que está escrito, não o que a gente acha que é justo. Por isso que é tão difícil para a gente falar sobre direito penal. Quando a gente começa o curso de direito, as pessoas já entram assim, eu amo penal, eu amo trabalhista. A gente começa o curso assim, né? Você entra amando, você quer fazer uma determinada coisa, e aí você já entra amando aquela coisa. E aí você fala assim, olha, eu vou trabalhar com direito penal. Não, eu vou trabalhar com trabalhista. E no decorrer do curso, que realmente você vê como que você vai trabalhar. Porque a gente inicia o curso de direito querendo fazer uma revolução. A gente fala, eu vou estudar direito porque eu vou balançar esse mundo. É assim que a gente começa o curso de direito, né? E a gente vai vendo que várias coisas não são do jeito que a gente pensa. Né? Na minha turma, formaram-se 62 pessoas. Dessas 62, contando comigo, apenas 5 advogam. Muita gente desistiu, sabe? Muita gente viu que não era o que pensava. Então, a gente tem que ter essa visão de que a gente vai ter que seguir uma lei escrita. A gente não vai fazer tanta revolução quanto a gente queria. Né? Diga-se, Sebastião. Estou analisando aí o que a Dona Esmeralda falou a respeito de punir as pessoas. Se você, a gente está analisando, hoje mesmo, passou uma notícia que o rapaz atropelou um cachorro, o outro foi atrás e matou. A filmagem não mostra o que ele falou, só mostra a ação. Por isso que tem que ter a participação de um perito, analisar bem, porque, não, fulano chegou, matou o cidadão sem direito à defesa. Mas o que o cidadão, antes que atropelou, falou com ele? A televisão não vai gravar a voz da pessoa falando. A televisão não, o circuito. Ele não grava a voz da pessoa falando. Então, a gente pensa imediatamente, esse cidadão que fez isso aí tem que ser punido imediatamente. Tem que ver por quê. Aí vem a da moça, que foi abandonada na rua. O cara joga nas costas. Então, quer dizer, o cara estava normal? Estava bêbado. Estava bêbado. É muito difícil. Então, você tem que analisar um tanto. Sim. Quando ela saiu, ela foi para um ambiente
Você sai para um ambiente, vai beber até perder sua consciência, né? Isso é um fato. Os colegas que se acovardaram, deixar aí sozinho com a pessoa estranha no carro, de madrugada, 2, 3 horas da manhã, né? Outro motoqueiro que ajudou. Então, diversos itens, Foram diversos muitas anos que tem que ser coisas. analisado. Foram. Não adianta você julgar só o estrupador, não. Tem Pois que é, ir a fundo, né? esse é um problema que a gente tem com a mídia. A mídia nos passa muita informação. Mas se a gente não tem uma visão crítica, a gente não analisa todos os fatos. Né? Quem tem um mínimo de conhecimento vai analisar a questão toda. Gente, eu estava nesse show. Esse show, ele acabou por volta de 10h30 da noite. Ele acabou por volta de 10h30 da noite. Então, acabou relativamente cedo. Ele começou 2 horas da tarde, esse show. Acabou 10h30 da noite. Então, são fatos que nem sempre a mídia mostra. Essa moça, ela estava com colegas de trabalho e eles foram, até onde eu sei do caso, tá, gente? Que segue em segredo de justiça. Eles foram para um outro lugar, continuar o passeio, né? Eles beberam mais. Por isso, ela chegou em casa só 3 horas da manhã. Então, eles foram para outro lugar. E aí você vê várias falhas nesse processo. Inclusive, tem muitos defensores das mulheres né, nessa situação. Ô, gente, só um minutinho que o meu computador descarregando. Eu só vou ligar para carregar aqui, só um minuto. Prontinho, voltei. Então, tem várias situações, principalmente aqueles que defendem, né, a situação da mulher, que foram questionadas. Olha, você está num grupo de amigos, você não está bem. Ela não estava desacordada quando ela pegou o Uber, né? Não foi Uber, foi Pop. Os amigos colocaram ela já totalmente alterada dentro do veículo e compartilharam a viagem com o irmão dela. É a orientação que sempre se dá. Olha, quando alguém está, né, em alguma situação não favorável, você compartilha com alguém que seja conhecido, que seja da família. E eles compartilharam essa viagem com ele. Ele atendeu, não, eu vou acompanhando daqui. Quando a gente compartilha, não sei se vocês já tiveram oportunidade, aparece um mapinha para essa pessoa, e essa pessoa vê o carro até chegar. Só que o irmão dela tinha passado mal e passou o dia inteiro no hospital. E ele, cansado, acabou dormindo. Então, assim, são situações que, se você vê só a cena, você não imagina o que aconteceu. O motorista chegou com ela, ficou tentando tocar a campainha por 10 minutos, não conseguiu retorno. E aí que foi, eu acho que foi uma das situações que foi um pouco mais pesada. Que ele estava a 1 quilômetro de um hospital, mas ele preferiu parar um motociclista e colocar ela, nem foi encostada no portão da casa dela, foi encostada no poste, né? Literalmente na rua. Aí você pensa no motociclista, poxa, um motociclista para. O cara pede para pegar uma mulher desacordada dentro do carro dele. Ele nem vai questionar, peraí, será que aconteceu alguma coisa com essa mulher? Será que esse cara fez alguma coisa com essa mulher? Não. O motociclista foi lá e ajudou a colocar ela no poste. Né? Aí ficou lá por vários minutos quando passou, né, esse senhor que realizou o estupro. O que ele fez? Ele viu a situação dela, jogou ela no ombro. Ele andou, gente, mais de 5 quadras com ela no ombro. Carregou ela até o lugar que ele já conhecia o lugar, ou seja, ele conhecia o bairro, conhecia a região onde ela foi estuprada. Ele ficou com ela durante 3 horas nesse local e depois ele saiu normalmente. Né? Então, assim, foi um fato que, para chegar ao acontecimento, várias coisas aconteceram. Várias outras situações aconteceram. Ele cometeu um crime de estupro. Né? Já foi falado que o motociclista não vai responder, que os amigos não vão responder, porque eles analisaram justamente isso, deles terem, né, compartilhado a viagem, informaram, mas eu acho que eles poderiam também ter ligado para ver se ela chegou bem. O motorista,
viram nas câmeras que depois de algum tempo ele voltou ao local para ver se a menina estava lá. Ela não estava mais lá. Isso também não foi falado em todas as mídias. Ele voltou lá. Ele, assim, não sei se foi um arrependimento, o que aconteceu, né? Ele estava com o celular dela, ele ficou com o celular dela até tudo ser descoberto, ele entregou na polícia o celular dela. Então foram várias coisas que aconteceram nessa circunstância. E é aquilo que eu falei. A gente, quando a gente vai ver o caso no todo, tem que ser seguido passo a passo. Né? Até que ponto cada um tem a sua responsabilização. Né? O estuprador é o mais fácil a gente apontar. Olha, ele estuprou, o fato foi cometido por ele. E tudo que aconteceu até essa menina ter sido colocada em risco. Isso tudo é analisado. E vão ter pessoas responsabilizadas. Eu creio que o motorista do aplicativo também vai ser responsabilizado. Né? Ele pode ser responsabilizado por abandono de incapaz, que é o que ele fez, né? Por omissão. E isso tudo é analisado num processo. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas como é que você vai defender uma pessoa nessa situação? A gente não defende a pessoa nem o que ela fez. A gente quer que tudo seja analisado da maneira que está prevista em lei. Que seja analisado desde lá do início até o final, antes de dar a condenação para a pessoa. Né? Então, assim, esse caso mostra pra gente toda essa complexidade da situação. Né? Igual eu tô colocando para vocês aí, ó. Para que servem os princípios do direito penal? Limitar o limite ao poder de punir do Estado. O Estado não pode fazer o que ele quiser. Tá escrito. O Código Penal fala assim, olha, se você vai punir alguém, você vai punir dentro da lei. E a gente tem que, por mais que a gente não concorde com algumas condenações, tá ali, ó. O limite é aquilo ali que tá escrito. Né? Orienta o legislador durante a elaboração das normas. Toda vez que o pessoal está lá no Congresso fazendo alguma lei, eles também têm limites. Eles não podem simplesmente inventar uma lei da cabeça deles e pronto, e acabou. Né? Apesar que já aconteceu, infelizmente, no nosso país, algumas leis que, assim, surreais, né? Igual nós, mulheres, somos proibidas de jogar futebol por muitos anos. Então, assim, em que essa lei muda a vida de alguém, a não ser de proibir as mulheres de fazer alguma coisa? Então, também tem regras para dar uma segurada no legislador. E o direito penal também vem orientar a forma de se aplicar o direito penal. Sabe? A gente tem forma para aplicar. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Aí fala assim, nossa, então vai facilitar a vida do bandido. Não, não é facilitar a vida do bandido. Assim como tem a forma dele ser julgado, tem a forma daquela pessoa que foi vítima também acessar o judiciário para ter ajuda. É uma via de mão dupla. Né? Então, são vários princípios. Eu trouxe para vocês alguns princípios. Assim, eles estão listados para vocês. Contudo, eu não vou falar de todos, que a gente não tem tempo para falar de todos. Né? Vocês vão receber os materiais que tem aí a listinha e eu vou falar de alguns que geram bastante polêmicas. Né? Quando a gente vai falar em direito penal, você sempre tem que ter na cabeça que vai ter polêmica, gente. É impossível você falar do direito penal sem ter polêmica. Justamente porque a gente pensa diferente de muita coisa. A gente pensa diferente da lei, a gente pensa... Muita coisa na nossa cabeça é diferente do que a gente recebe. Né? Aí, princípio... Paulo, dá licença que eu vou sair agora, viu? Tá jóia, Sebastião. Depois você pega a aula lá, que eu vou mandar no grupo gravadinha bonitinho. Tá bom? E vamos mandar os materiais também, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala no princípio que é cabeça de tudo, a gente falou desse princípio na Constituição, a gente falou desse princípio quando a gente falou de direito de família, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente pensa assim, gente, mas esse princípio está em tudo quanto é área do direito? Está, gente. Está. A dignidade da pessoa humana, ela é vista. A gente falou em direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Então, a gente sempre vai falar. E em cada ramo do direito, a dignidade da pessoa humana vai vir de uma forma pra gente. Né? Aí a gente vê, eu coloquei para vocês,
Ele traz a proibição da criminalização de condutas socialmente inofensivas. Você não pode simplesmente proibir alguma coisa porque você não gosta. Tá? Vamos para situações polêmicas? A partir de hoje é crime ser homossexual. Peraí. Isso é ofensivo criminalmente para alguém? Porque tem que ser pensado quando vai fazer uma lei. Você vai tornar crime uma opção sexual de alguém? Então, é proibido fazer isso. Sabe? É dignidade da pessoa humana. Você está falando alguma coisa que é individual de uma pessoa. Você não pode criar um crime. Você pode não aceitar enquanto pessoa. Olha, eu não aceito, eu não concordo com a opção dessa pessoa. Mas isso não pode ser transformado em crime. Não pode. É uma individualidade. Imagina alguém virar pra você, pra pessoa que é hétero, e falar assim, ó, a partir de hoje, você gostar de homem ou você gostar de mulher, é proibido. É a mesma coisa. É crime. Nós sabemos que existem países que consideram crime opção sexual. Né? Existem países que consideram crime a mulher estudar. Existe, infelizmente, existe. Né? Existem países que é crime a mulher sair sem tampar os cabelos. Cara, é. Então a gente sabe que um crime desse, gente, para alguém chegar aqui no Brasil e falar assim, a partir de hoje, a mulherada aí, ó, a partir de hoje, tá proibido vocês saírem mostrando cabelo. Gente, que barraco que ia ser isso. Porque aqui a gente já tem uma cultura, né, de uma luta maior pelos direitos das mulheres. E ia juntar um tanto de homem junto com a gente. A gente sabe disso. Né? Então, assim, tem essa previsão. O princípio da dignidade da pessoa humana traz, olha, a gente não pode criminalizar condutas que são socialmente inofensivas. Né? Ela também veda o tratamento degradante, cruel e de caráter vexatório. Lá vem a polêmica. O que na cabeça de cada um é tratamento degradante? Né? É abstrato isso. Para cada pessoa é um tratamento degradante, vexativo. Isso é da intimidade de alguém. Né? Tem essa situação para ser discutida. Mas, via de regra, o que a gente está falando? É aquilo da gente chegar na penitenciária. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ir em algum estabelecimento penal, né, onde as pessoas ficam reclusas, não só para visitação, porque para visitação é uma área separada, mas para realmente visitar a instituição. Não é todo mundo que tem acesso a essa visitação. As celas superlotadas, é isso mesmo que a gente vê na televisão, gente. Não é exagero. Metade dorme por um período, porque não dá para todo mundo deitar, reveza com a outra metade para a outra metade deitar. Ou dorme todo mundo sentado, né? Tem alguns lugares que a comida chega azeda. Tem outros lugares que a comida é muito boa. Eu não posso falar que não tem comida boa, mas tem alguns lugares que a comida chega azeda. Tem alguns lugares ainda em nosso país que as pessoas são submetidas à tortura. A gente sabe que tem. Né? É uma situação que a grande maioria fecha os olhos, mas a gente sabe que isso existe. É uma situação que acontece com as mulheres, que eu já falei com vocês em outras aulas. Agora, houve um projeto e essas mulheres têm recebido absorventes, né? Porque absorvente não era visto como item de primeira necessidade, gente. Não era. Então, as mulheres presas, elas poderiam receber um pacotinho no kit que a família mandava. Se a família não manda, elas não tinham, porque não era item de primeira necessidade. Então, se você fica menstruada, isso não é uma situação biológica, não é necessidade você ter um absorvente. E o que essas mulheres faziam, algumas ainda faz quando não recebe, guardavam o miolo do pão, do café, para usar como absorvente. Eu já vi situações como essa. Eu estou falando de uma situação que eu presenciei. E aí, eu te pergunto, isso não é uma situação degradante? É proibido isso, gente. Ah, mas se tivesse rezando, não estava passando por isso. Tudo bem. Mas essas pessoas foram condenadas
para cumprir essa pena lá dentro, presas, mas elas têm um mínimo existencial, elas têm que ter. Elas têm que ter um papel higiênico, elas têm que ter um absorvente, elas têm que ter água para tomar banho. Elas cometeram crimes e estão pagando por esses crimes. Mas situações extremas como essa é muito triste de se ver. Né? Se você olha para aquela pessoa sem enxergar o crime que ela cometeu, você fala assim, gente, aqui não é lugar para um ser humano. Mas nós, enquanto seres humanos, a gente sempre enxerga também o crime. E é por isso que para a sociedade é tão difícil discutir isso. Que essas pessoas precisam de tratamento médico, que essas pessoas precisam de higiene, que elas precisam de um sabonete. É difícil para a gente lutar por uma coisa mínima de alguém que cometeu um crime. Ainda mais quando é um crime bárbaro, por exemplo. Porque nós somos seres humanos. Mas quando a gente enxerga para aquela pessoa sem enxergar o crime que ela cometeu, a gente vê a barbaridade das coisas que acontecem. Né? Tem muita coisa que acontece lá dentro, gente. Muita. Se as instituições prisionais fossem do jeito que elas foram pensadas para ser, que seria um lugar de restabelecer uma pessoa para que ela volte para o mundo como uma pessoa que nunca mais vai cometer crime, seria lindo. Seria um mundo ideal. Mas não é assim. Né? Vamos lá. Alguma dúvida sobre a dignidade da pessoa humana? Alguma observação? Diga, Antônia. Tudo bem, Ana Paula? Tudo jóia. Aqui nessa questão aí, há recuperação de fato desses detentos? Algumas pessoas se recuperam. Tá? E isso por uma força dela. Não pela instituição. É o que eu posso falar. A instituição, ela tá falida. Precisa de uma reforma. Precisa. Né? Pouquíssimos são as instituições prisionais. Tem uma em Santa Luzia que é o padrão assim, que todo mundo queria que fosse. Mas pouquíssimas são as instituições que garantem que essas pessoas saiam restabelecidas. As pessoas que saem para não cometer mais crimes são aquelas que, por força própria mesmo, falam, não, eu não vou cometer. Né? Porque lá dentro acaba sendo uma escola para o crime. E a questão de trabalho? Já sai com alguma indicação? Não. Ou ela tem que batalhar aqui fora, concorrer com todo? Sabe, eles têm a possibilidade de estudar lá dentro, eles têm a possibilidade de trabalhar lá dentro, né, um trabalho remunerado, mas quando sai, é uma das maiores dificuldades, porque você vai procurar emprego e por mais que seja proibido, as empresas olham os seus antecedentes criminais. E a grande maioria deles não conseguem um emprego por causa disso. E acabam voltando para o crime. Infelizmente. Não é o que a gente queria, mas é o que acontece. Né? Muitos pensam assim, olha, eu consegui um emprego que eu vou ganhar um salário mínimo. Eu tenho filhos, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai. E começa a trabalhar. E aí, chega um ponto que ele fala assim, olha, eu tô ganhando um salário mínimo que não tá pagando as contas da minha família. Eu prefiro voltar a ser traficante e ganhar o que eu ganho no mês em um dia do que trabalhar para ganhar um salário mínimo. Correndo risco de ser preso novamente. Correndo risco. E na maioria das vezes é preso novamente. É preso novamente. Eu posso dar um exemplo, eu não posso dar nomes, não posso citar o processo em si como advogada, mas posso dar um exemplo do meu cliente. Eu tenho um cliente, eu falo que eu tenho, porque ele é um cliente que eu falei para você, olha, você vai ser meu cliente para a vida toda, porque não tem como. Ele é analfabeto, veio da Bahia para trabalhar aqui. E ele abriu um ferro velho. Né? O que ele conseguiu fazer sendo analfabeto? Ele não vai conseguir uma carteira assinada. Ele não vai conseguir. A gente sabe disso. Né? E ele sempre faz práticas de receptação. A pessoa chega, vende, sei lá, uma porta de algum lugar que já aconteceu.
porta, janela, ele compra aquilo para revender e quando vê, foi a porta de alguma casa que foi roubada. E ele é preso por receptação. E ele tem 6 filhos. 6 filhas, todas mulheres, que ele cria sozinho. A mais velha tem seus 20 e poucos anos, a mais nova tem 6 aninhos. Ele cria as 6 filhas sozinho. Aí eu pergunto pra você, eu já soltei ele várias vezes. Eu pergunto pra você, ele vai sair e vai conseguir um emprego? Ele já sai sabendo pro que ele vai voltar. Eu já sei pro que ele vai voltar. A polícia já sabe, tanto que a polícia passa lá no ferro velho dele várias vezes. Todo mundo já sabe. Então, assim, é muito difícil acreditar nessa reinserção quando tem várias outras coisas interferindo, né? Aí é aquilo, a pessoa, mas você defende bandido. Olha, eu sei todos os crimes que ele comete. Eu garanto que ele seja julgado dentro desses crimes, ele paga o que ele tem que pagar e ele volta. E eu sei que ele vai cometer o crime de novo. Isso é muito triste a gente ver que tem pessoas que não conseguem sair do crime também pelas condições que elas têm de vida. Sempre vai existir crime, gente. Existe crime desde a pré-história e sempre vai existir crime. Não tem como fugir disso, infelizmente. E a sociedade nessa questão aí também trabalha muito contra, né? É aquilo. Ela condena e não absolve, mesmo que a pessoa seja absolvida, a sociedade não absolve. A sociedade não absolve. A gente tem, eu falo a gente, né, enquanto sociedade, a gente tem preconceito. A gente tem preconceito. Por mais que a gente lute, que a gente fale, que a gente faça discursos lindos, a gente tem preconceito. A gente pega, a gente é dono do estabelecimento, aí você vai olhar o antecedente da pessoa, a pessoa quer trabalhar, foi condenado por roubo. Você fala, poxa, eu vou contratar alguém para trabalhar na minha padaria que roubou. Um pouquinho de medo também, né, Ana? Sim, sim. A gente tem esse preconceito. Infelizmente, a gente tem isso. A gente não sabe se realmente aquela pessoa mudou. Será que ela não vai cometer de novo? Né? E isso vira um ciclo vicioso, gente. As pessoas, grande maioria, grande porcentagem das pessoas que já foram presas continuam sendo presas. Né? Quem quer pagar para ver, né? Ninguém quer pagar para ver. É isso, né? Diga, Esmeralda. Ô, Ana Paula, diante aí das situações dessas degradantes aí, como que ficam os direitos humanos? O cidadão que está preso, a função não é devolvê-lo à sociedade? Essa é a Vai ideia. Esse é o mundo, é aquele mundo que a gente sonha com ele. Sabe? Sonha! Aquele mundo ideal que a gente queria. É o que a gente queria que a pessoa fosse presa e saísse plena, maravilhosa, vestidinha de branco e fazendo tudo lindo. É o mundo ideal, é o que está escrito, é o que deveria ser. Né? Mas tem aquilo, nós somos seres humanos e nós somos falhos. Né? Então, mesmo que a gente escreva uma lei maravilhosa, a gente consegue dar aquela viradinha ali na curva que atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Né? Olha para você ver. O induto de Natal, o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Sim. O cidadão, vamos falar assim, não vamos deformar ele, não. O cidadão sai da prisão com as mãos limpas, Sim. sem nada. Infelizmente, qual vai ser a conduta dele? Pois é, eu falo que tem alguns que vão para casa, né, que fica com a família. Tem, gente não pode falar que não tem. Mas tem aqueles que aproveitam essa saidinha para fazer uma caixinha, vamos falar assim, né? Para fazer a caixinha de Natal dele. Né? E assim, é triste, gente, mas é a realidade, a gente vê isso todo dia e a gente fica revoltado porque a gente fala assim, olha, não deixa ninguém sair. Mas esse não deixa ninguém sair também está proibindo de sair aquele
que faz tudo certinho. Aquele que realmente foi passar com a família, né? Aquele que realmente foi lá visitar a mãe no Dia das Mães, que estava com saudade da mãe, entendeu? Então, assim, a gente não tem como generalizar. Não tem como generalizar. É complicado. Pois é. É complicado e é triste. E é triste. É lamentável. Diga, Maria Leonita. Bem, boa tarde. Boa tarde. Eu já ouvi bastante, mas o que eu penso é o seguinte: a gente não tem direito à opção, à escolha. Como Se a assim? pessoa escolhe fazer isso, por exemplo, esse seu cliente aí, e a moça lá do coisa, ela não sabia que quando se faz alguma coisa errada, fica vulnerável na rua até tal hora, bebe fora de si. Isso poderia acontecer? Ela não é uma pessoa esclarecida, lúcida? Pois é. Por exemplo, a gente adoece. Você disse aí que a pessoa entra na prisão e a expectativa de que está fora é que a pessoa sai de lá são e na linha. Quem adoece também vai submeter uma cirurgia no hospital, quem está fora crê na mesma coisa. Aquele que está doente se priva de tudo, passará. E o que está na prisão sai quer esbordar, né? Quer fazer farra e tudo. Isso é justo? Pois é. Aí entra o que a gente chama de justiça. Por exemplo, o primeiro exemplo que você deu, da menina. Eu vi muitas pessoas falando isso. Poxa vida, pra que bebeu desse jeito? Aí é o que eu pergunto, principalmente para as mocinhas presentes na aula. Se fosse um homem, alguém ia falar isso? Eu ia te perguntar exatamente isso aí. Pois é. Se fosse um homem, alguém ia falar, por que ele bebeu desse jeito? Ninguém ia falar isso, gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O comportamento masculino e o comportamento feminino. Eu te dei já o comportamento do homem, do cidadão que está na prisão, do cidadão que está no hospital. Agora eu vou te falar. Se fosse um homem que tivesse deitado lá no passeio, você acha que as mulheres iam pegar ele, levar ele para o lugar para estrupar? Então, mesmo sendo forte, gente. Mas é isso. É a questão também, né, que a gente pode falar. O que acontece? Quando essas pessoas estão presas, quando elas estão lá dentro, elas estão passando por uma situação de é banho frio, é comida mais ou menos, é dormir sentado, né? Na visão de muitos, olha, eu vou para casa da minha mãe no Dia das Mães, eu vou dormir numa cama limpinha, eu vou tomar um banho quente, eu vou comer uma comida da minha mãe. Mas para muitos outros, eles saem assim, olha o que eles fazem comigo aqui dentro. Eu vou sair e vou aprontar mesmo. Então, a pessoa cai lá dentro, não é porque não tem chance aqui fora, porque não tem. Porque se fizer se a comunidade, o país vê que a pessoa está querendo se restabelecer aqui fora, ele é ajudado. Pois então, ele cai lá dentro sabendo de todas as consequências. Mas a questão mas a questão é, por tudo que a gente estudou nos outros módulos até chegar agora, vocês acreditam mesmo que o nosso país dá condição para não existir criminalidade? Claro. Não dá. Não dá, gente. A desigualdade social, gente, começa daí. A gente está vendo desde lá dos direitos humanos, a Constituição. Gente, a nossa lei é muito bonita. É muito bonita, né? Mas é papel. É papel. Infelizmente, é papel. E aí, é aquilo, tem aquela pitada de humanidade. Uma pessoa vai sair da cadeia, você não vai contratar aquela pessoa. Você não vai pagar para ver, sabe? E aí, vira esse ciclo vicioso. Vira uma roleta russa. Você nunca sabe quem vai voltar pro crime e quem não vai voltar. Eu conheço várias pessoas que não voltaram, que conseguiram se reerguer a duras custas, e isso porque a família tinha como segurar a onda naquele momento, sabe?
Só por isso. E com pessoas como esse meu cliente, que ele não tem literalmente o que fazer. Mas eu acho que, Mas Ana, tudo não é esclarecido desde quando você entra na escola e na sociedade aí. Evite o primeiro gole, evite o primeiro trago, evite o primeiro furto, evite o primeiro. A pessoa tem que se segurar. Tá Pois difícil? é. Ó, Mas aqui, te falar, menina. Esse show que essa menina tá, não tinha open bar, tá, gente? Me comportei plenamente, mas tomei alguns copos de algumas coisas. Mas assim, não a ponto, né, de desmaiar. Mas a gente tem, como que eu vou falar, gente? Nós, enquanto ser humano, tem a que gente ter vive as limite. coisas, né? E às vezes nem é Tem que ter limite. limite. Às vezes nem é limite, porque você observa, essa menina ela tinha 22 anos. Às vezes ela nem tinha o costume de beber. Às vezes ela nem bebeu muito. E estava numa turminha e bebeu, e sou alegre, sou feliz, linda, maravilhosa. E passou do limite. Mas o limite que ela passou não é crime. Mas o limite que as pessoas que estiveram com ela até o crime, que foram os limites rompidos na realidade que geraram o crime. Pois é isso que eu te falei. Se tivesse um homem lá, passasse, você acha que a mulher, se fosse uma mulher motorista do aplicativo, ela ia largar o cidadão lá? Não Não, ia, eu não ia. acho. Eu acho que Ela o ia, no comportamento mínimo, ligar para a polícia ou levar no hospital. né? A gente Você tem que acha ser que realista. tivesse um homem lá dando sopa, a mulher ia pegar ele? Isso é pra você ver o quanto que a mente masculina não raciocina. Mas assim, nem Entendeu? todos os Só olha lá motoristas. Vários motoristas de aplicativo se posicionaram, falando que nunca fariam o que esse rapaz fez. Né? Isso também vem da personalidade, eu acho que do caráter da pessoa também. Eu acho que pesa um pouquinho. Né? Eu acho que dá uma cutucada. Também, Ana Paula, tem outra coisa que eu pensei. Se ele chegasse com ela no hospital ou na polícia, no estado que ela estava, até que ele provasse que ele não era responsável por aquilo, nossa, ele ia sofrer muito também. Mas no hospital ele poderia deixá-la lá. No hospital poderia. Na polícia até Tá que ia bom. travar. Né? Mas assim, escolhas enquanto ser humano. As nossas escolhas têm As consequências. escolhas. Isso. Ô, Né? Ana Paula, eu Diga. acho que a gente está aqui conversa nisso tudo aí, né, Ana Paula? Porque depende também da social, né? Semana passada eu estava Você via quem chegou lá? Tá O falhando promotor. um pouquinho. Que chegou lá o promotor do hospital da Unimed. Eu estava lá com meu filho e chegou lá também esse promotor que pegou 30 anos, né, e tal, beleza. O carro totalmente descaracterizado. Que bonito. Com bastante segurança. Gente, estou atrasada, mas cheguei, viu? Joia, Efigênia. Com bastante segurança. Tá até de chapéu aí. Pedido imediatamente. Cheguei atrasada. Boa tarde para todo Boa mundo. tarde. Não dava para mim abrir no caminho andando. Por isso que eu entrei agora. Sem Beijo. problema. Você assiste o inicinho da aula quando eu mandar o vídeo. Tá ok, obrigada. Entendeu, Ana Paula? Fala assim, um carro descaracterizado, não fez ficha, passou na frente de todo mundo, que bonito. Entrou pela outra porta, para não passar na frente de todo mundo, quem ver e reconhecer, né? Mas como eu estava do lado de fora, eu vi. Entendeu? Então, assim, atendeu, foi embora. Lindo, gente. Olha que gracinha. Quem estava lá esperando. Olha que fofura. Lindo. É isso aí. Brasil. Então, assim, aí falar que a sociedade... Gente, é a sociedade. Na verdade, manda de cima para baixo. Infelizmente. Tem jeito, não. Triste. Triste. Verdade. Diga, Maria Ana Paula, eu pergunto, no caso de essas pessoas presas e as vítimas, os direitos humanos vai pelo lado do que cometeu o crime. Não Eu não necessariamente. vejo falar que o Direitos Humanos assistiu a família do que ficou.
O que que acontece? Muita gente pergunta, eu acho que eu já falei até um tempo atrás. O que que acontece? Os direitos humanos, os representantes dos direitos humanos procuram o criminoso porque ele está recluso. Ele não tem como buscar. Mas a vítima tem leis garantidas pelos direitos humanos e a vítima pode buscar. O que se enxerga na situação é o seguinte: ele não tem como sair da cadeia e ir lá, igual a Defensoria Pública. Se ele não tem advogado pago, a Defensoria Pública tem que ir lá. Ele tem que ser atendido. Porque ele não tem como sair de lá. Por isso que os direitos humanos, os representantes, vão até lá. Agora, a vítima que está do lado de fora, ela tem como ir aos direitos humanos. Só que ninguém vai. Porque as pessoas esperam justamente isso. Né? É só a gente comparar com o advogado. O advogado não vai te procurar. Você procura o advogado. Porque você tem como procurar. A pessoa que está reclusa, ou a família contrata o advogado, ou o defensor público tem que ir até lá. Então, é uma prestação do Estado. O representante dos direitos humanos está ali representando o Estado. Eles têm que ir, porque eles têm essa obrigação de ir até lá. Né? Aí as pessoas pensam que só tem representantes dos direitos humanos para quem está preso. Mas não é. E nenhum veículo de comunicação explica isso. Que a vítima pode sim buscar os direitos humanos. É exatamente aí, porque não é divulgado que a pessoa tem aquele direito. E aí eles pensam que é só para o preso. Não é, gente. É porque eles eu têm lembro que você já falou isso. Eu lembro que você já explicou isso e tal. Então, eu entrei no assunto exatamente por causa disso, que as pessoas não divulgam que aquele que foi vítima também tem o direito. Tem porque direito, eu acho que deveria, porque a pessoa às vezes fica tão dependente das coisas, daquele sofrimento e tal, de ver alguém bater no portão, perguntar, está precisando de alguma coisa, o que eu posso fazer por você e tal, aquele negócio. Mas não existe isso. Não. Entendeu? E qual canal, Ana Paula? E onde procurar? Na Defensoria Pública, eles já te orientam. Sabe? Eles têm toda essa orientação. Por exemplo, gente, um defensor público, ele não escolhe o caso que ele pega. Se falar assim, você vai fazer a defesa de um estuprador, o defensor público tem que defender. Aí o povo fala assim, lá, aquele advogado está defendendo o estuprador. Gente, ele tem obrigação. Se aquela pessoa não tem condição de contratar um advogado, o Estado tem que fornecer isso para ele. Então, aquela pessoa, naquele momento, ela não tem como buscar. Então, o Estado tem que levar até ela. Não é que o Estado está facilitando a vida do preso. É porque o Estado tem a obrigação de cumprir a lei e fazer isso. Né? E a gente só enxerga dessa forma. Não, lá, só tem direitos humanos por preso. Porque é isso que a gente fala. Até a gente saber o que realmente acontece, a frase que a gente usa é essa. É sempre assim. Né? Gente, ó, vou dar uma acelerada. A gente tem 2 minutos e a gente tem tanta coisa para falar. Vamos lá. Princípio da legalidade. Ele é muito importante. Por quê? Esse princípio fala o seguinte: ninguém vai ser punido por uma lei que não existe no papel. Resumo da obra. Como que você vai ser preso por uma lei que não existe? Não tá lá, ó. Não há crime sem lei anterior que defina. Se não é crime, você não pode ser preso. Ponto final. Não tem como inventar um crime. Do nada surgiu um crime, ó, vamos prender. Não é assim que funciona. E como a lei, né, traz essas garantias para que as pessoas não passem por situações assim, a gente tem o princípio da irretroatividade, que vai caminhar junto ali com o princípio da legalidade. O que acontece? Eu fui presa por roubo. Fui condenada a 3 anos. Estou pagando. Quando eu tenho 2 anos que eu estou cumprindo o roubo, de repente, eles eles vão abolir esse crime. Não existe mais crime de roubo. Eu fui condenada antes a 3 anos. Mas quando eu estava com 2 anos, de repente, não tem mais crime de roubo. O que acontece? Eu sou solta. Não existe mais esse crime, por que eu vou continuar pagando? Ah, mas você fez o crime e existia. Mas não existe mais. Acabou. Outro exemplo, mais polêmico. Eu estou presa, respondendo por crime de roubo. A minha condenação foi de 2 anos. Fizeram uma lei que, a partir de agora, a condenação por roubo é maior.
O que acontece comigo que eu estou cumprindo esse crime? Vai aumentar o período que eu fui condenado? Não vai aumentar. Não pode. O que acontece, gente? O surgimento ou o desaparecimento de alguma lei não pode prejudicar o réu. Não pode. Tá? Isso é uma garantia que vem lá dos direitos humanos. Tá? Se eu estou pagando por algum crime e surge uma lei mais benéfica a mim, eu posso usar essa lei mais benéfica. Sempre vai ser assim. Se a lei piora a minha situação, ela não é usada contra mim. Tá? Nunca. O pessoal fica, nossa, sacanagem. Se o crime aumentou, tinha que aumentar para todo mundo que está pagando. Não, gente, porque quando ele foi condenado, ele estava sob a égide da outra lei. E não é justo, sendo que ele não cometeu esse crime agora, que ele seja condenado pela lei de agora. Se ele está condenado por essa lei, que a condenação era de 2 anos, eles não podem aumentar para 4 porque mudaram a lei depois. Tá? É a mesma coisa se aumentar o IPTU retroativo, né, Ana Paula? Exatamente. Ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar. Né? Ninguém vai aceitar. E é a outra coisa. Eu fui condenada enquanto a lei, a pena era de 2 anos, e surgiu uma lei nova falando que a pena agora é de 1 ano. Eu vou recorrer. Falei assim, olha, eu fui condenada a uma pena de 2 anos, eu posso recorrer porque essa pena não é mais de 2 anos. Isso pode. Tá? O que vier na lei de modificação que beneficia o réu pode ser usado. E o que prejudica o réu não pode ser usado. Tá? Tem um macetinho, adoro macetinhos. Olha lá o senhor Bart Simpson. Latim, gente. Ex tunc e ex nunc. Quando uma lei retroage, ela pode mudar uma coisa que aconteceu lá atrás. A gente chama de lei ex tunc. Tradução, desde então. Tá? Ex tunc. Então, ela vai lá e ela pode mudar o que aconteceu lá atrás. Quando essa lei não pode retroagir, ela só pode valer a partir de agora, é ex nunc. Como vocês vão guardar isso? Olha o desenho. Gente, eu lembro de nuca. Ex nunc. Primeiro que é nunca retroage. É fácil de gravar assim. Ex nunc, nunca retroage. Ou então nuca. Você tá andando, alguém te dá um tapão na nuca, o que acontece? Você só vai pra frente. Você não volta. Então, ex nunc, nunca retroage. A lei nunca vai retroagir, é uma lei ex nunc. E a ex tunc é aquela que vai voltar para trás. Ela vai poder mudar alguma coisa lá atrás. Tá? Todo mundo do curso de Direito grava assim, gente. Mas é facinho de gravar. Ex nunc nunca retroage. Nunca. A lei foi mais prejudicial para o réu, ela é ex nunc. Ela não vai voltar lá para poder ferrar mais a vida do cara. Beleza? Vocês vão decorar, a gente vai mandar, vai voltar para vocês. E aí vem aquilo que a gente, né, já mandou alguns vídeos para vocês, falando sobre o que é crime, né? Tá lá, ó. O crime é caracterizado por uma atitude que causa um dano a um bem que é protegido por lei, como a vida, a propriedade privada. Vocês vão ver, vocês vão receber o Código Penal hoje. E naquelas divisões que eu expliquei para vocês que todas as leis têm, vocês vão ver lá, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa. O que isso quer dizer? Que naqueles artigos, o bem protegido é a vida. Por exemplo, homicídio é um crime contra a vida. O bem protegido é a vida. Quando fala crimes contra a propriedade, o bem protegido é a propriedade. Por exemplo, o roubo, o furto. Então, nas subdivisões do Código Penal, vocês vão ver isso. O título é o bem protegido. E quando você comete um crime contra esse bem protegido, vai ter lá o artigozinho que você vai pagar. A sanção vai estar escrita lá. Então, é muito fácil de dar uma folheada no Código Penal. Por quê? Está escrito lá qual que é o bem protegido. Crimes contra a pessoa, crimes contra a honra, injúria, calúnia,
difamação, crimes contra a pessoa. Então, vai ser muito fácil de olhar que está dividido. E quando a pessoa fala assim, olha, gente, homicídio, qual que é o bem tutelado, o bem protegido? A vida. Tá lá, crimes contra a vida. Roubo, qual que é o bem protegido? A propriedade. Ele tá lá dentro dos crimes contra a propriedade. Então, no código é muito fácil de você achar as coisas. Por quê? O título é o bem que está sendo protegido por aqueles artigos. É muito bacana. Quando você faz um BO, eles perguntam isso tudo aí, Ana Paula. Sim, eles colocam lá. É muito legal que a gente começa a visualizar o que está acontecendo naquele momento. Né? Quando você fala assim, você para pensar, peraí, estupro. Qual bem está sendo protegido no estupro? Né? É que a gente não para pensar, a gente sabe qual que é o crime. Qual o bem que está sendo protegido? A dignidade sexual. Né? Roubou o meu carro. Sua propriedade. O bem tutelado é a sua propriedade. Né? A gente tem crimes materiais, formais e de mera conduta. 3 tipos de crime. Gente, mas o que é isso? Crimes materiais. O crime material, ele tem que acontecer. Ele tem que ter um fim. Ele tem que exaurir. A gente usa a palavra exaurir. Vamos ao exemplo? Eu cheguei aqui, na frente da dona Esmeralda, dei um tiro na testa dela. Pá! Matei. Eu saí de casa querendo matar a dona Esmeralda. Eu mirei querendo matar a dona Esmeralda. E eu acertei ela matando a dona Esmeralda. Então, teve todo um percurso até que o crime fosse efetivado. É um crime material. Ele precisa acontecer. E nesses crimes, pode haver tentativa. Por exemplo... Sim. Você quer fazer aquilo e você consegue fazer aquilo. E é um crime, é o único crime que cabe a tentativa. Por exemplo, no lugar de acertar a testa igual eu queria, acertou o ombro. Saí correndo. Eu queria matar a dona Esmeralda, mas não consegui matar. Tentativa de homicídio. Artigo 14 do Código Penal. Tentativa de homicídio. Então, os crimes materiais sempre vai ter tentativa. Estelionato. Eu liguei para a dona Esmeralda, vou agora para a dona Maria Eunice. Vou ser criminosa com ela. Eu liguei para Maria Eunice. Até que sim, porque você já mirou a Esmeralda 2 vezes já hoje. Já matei ela até, né? Vamos para Maria Eunice. Vou parar de matar a dona Esmeralda. É porque na reta do computador, a primeira janelinha é dela aqui. Vamos matar a dona Maria Eunice. Fui lá. Não, vou agora o estelionato. Ligo, falo, eu sou do banco, tô mandando aí um motoqueiro, a senhora quebra o cartãozinho e entrega pro motoqueiro. O que acontece? O motoqueiro chega lá, a dona Maria Eunice fala assim, eu não vou entregar nada, não. O crime não teve a sua conclusão. Ele precisava dessa conclusão para ele existir. Teve só a tentativa. Então, os crimes materiais são aqueles crimes que têm uma conclusão. Eles têm todo um procedimento até ele ser concluído. Agora, quando a gente fala de crime formal, ele descreve uma conduta humana. O que ele faz? Ele descreve uma coisa que a pessoa pode fazer. Ei, Shirley! A gente está quase acabando aqui, mas depois você assiste o resto. Então, é uma conduta humana. Vamos dar um exemplo. Extorsão. Eu liguei para a Antônia e falei assim, eu tô com seu filho aqui, sequestrei seu filho. Extorsão mediante sequestro. Tô com seu filho, eu quero R$1.000. A Antônia não precisa me pagar esses R$1.000 para já estar configurado o sequestro. Eu já sequestrei a filha dela. Já sequestrei. Então, é um crime formal. A minha conduta de ir lá pegar e sequestrar já configurou a extorsão mediante sequestro. Não precisou ter a finalização da Antônia me pagando lá o que eu pedi. Não precisou. Né? Diga, Maria Lunita. Tá desligado seu microfone. Você está falando aí de extorsão. Esses dias, o cartão de crédito mandou um e-mail falando que havia aumentado o limite do meu cartão.
Eu não pedi, eu não precisava, eu não estava querendo nem nada. Eu liguei lá no número e falei para a menina, ó, cancela esse limite aí, eu não preciso, não quero esse limite. Ela ficou com raiva, cancelou todas as minhas mensagens, tudo que eu tinha conseguido durante 22 anos com o cartão, ela cancelou tudo. E não cancelou o limite. E não cancelou o limite. Continuei com aquele limitão grande, que se eu perdesse o cartão, eu estava perdida na vida. Não, o problema não é perder o cartão, é perder o controle. A gente não pode ver um cartão Não, o cheio de controle eu espaço. não perco. O controle eu não perco. Eu perco o cartão, mas não perco o controle. Aí, moral da história, liguei lá, mas foi uma luta para me recuperar tudo que. Aí, quando eu liguei, eles falaram que para mim conseguir ter tudo que eu tinha antes, eu tinha que pagar uma taxa de R$ 6,90 ao mês. Ah, capaz. Não. Aí eu tive que ligar na ouvidoria, lá no saque, lá, minha filha, porque isso não é sacanagem, tá grossa? Eles são espertos. É aquela Me comprinha induziram, casada. quer dizer, falaram assim, a partir de hoje aumentamos o limite do seu cartão de crédito. Quer sim, envia sim, quer não, envia não. Eu deixei, liguei para lá, falei, eu não quero limite. Ela aproveitou que eu liguei, não me deu no protocolo e ficou com raiva e cancelou meus trem tudo. Desaforo. Isso é o quê? Isso é desaforo. Isso é desaforo. Gente, eu fico muito revoltada. Eu fico muito Mas não dá um revoltada. processo isso aí, não? Eles reativaram tudo? Sim. Então não tem mais processo. Dá pra gente pedir até uns danos morais, menina. Não, eu estava esperando a resposta, porque lá no saque eles me deram o protocolo e eles pedem um prazo. o negócio. Eu falei, mas não vou pagar mesmo. Eu tenho 22 anos de cartão, você é besta, só. Pois é. Vocês estão querendo Aonde perder é que esse eles cliente? viram? Aonde é que eles viram que eu estou com o nome no SPC, que eu estou precisando de dinheiro? Eles querem que não, você... Não, vai que cola, né? Se você é daquela que falou assim, agora eu vou renovar meu guarda-roupa inteiro nesse cartão, aí foi. Tinha 90 dias de prazo para usar. Olha só, gente, 90 dias. Aí quando vai faltando 10 para pagar a fatura, você já entra em pânico. Isso é pegadinha da brava. Mas Fica com Deus, Deus abençoe todo mundo. Amém. Vamos ficar espertas. Vamos. Olha aí, ó. E tá aí, ó. Aí vamos pro crime de mera conduta. É que o pessoal tem mais dúvida, tá? Por quê? Apenas a sua conduta já é o crime. O exemplo mais fácil de todos. Ato obsceno. A gente tá vendo no jornal todo dia. Ontem mesmo baixou as calças dentro do ônibus. Isso aí é a conduta da pessoa, já é crime. Só a conduta dela já é o crime. Então, crime de mera conduta. Né? Esse daí a gente tá vendo todo dia no jornal, vontade de sair com uma tesoura, cortando tudo que esse povo põe pra fora. Desaforo, gente. É um desaforo. A gente entra no ônibus e tem que ficar passando por essas baixarias. Um apanhou de uma menina de 16 anos, vocês viram? Apanhou. A menina tava indo pro campeonato de jiu-jitsu com o pai dela. Durante a madrugada, ele começou a passar a mão na perna dela, menina de 16 anos. Tomou um couro. É bom que ela já treinou pro campeonato. Isso mesmo. É bom que já treinou pro campeonato. Ficar esperto, fazer gracinha. E ela segurou até a polícia chegar. Pegou ele no Mata-Leão. Eu sei os nomes todos. Meu filho faz, sabe? Eu tenho que tomar vergonha em fazer. Mas assim, foi bem feito. Deve ter pensado que era uma menininha boba, o pai não estava vendo, né? Nunca mais faz isso. Vamos lá, gente. 2 termos que a gente escuta muito, agora está acabando, nós já passamos do nosso horário. Crime e contravenção. O que é crime e o que é contravenção? É tudo crime. Tá, mas a gente vai ver como que a gente fala, né? Quando somos leigos, a gente fala tudo crime. Agora, vocês não são mais leigos, vocês vão falar ou crime ou contravenção. Crime, geralmente, é uma conduta mais grave. Tá? Os bens que são assegurados, os bens que são protegidos são mais importantes, né? Como a vida, a honra. Crime sempre tem uma punição mais grave. A contravenção são aquelas situações que a gente vê como menor potencial ofensivo, tá? São penas relativamente mais leves, menos de 2 anos. Então, quando a gente vê uma infração penal
Jogo de bicho. O jogo do bicho, a gente vê no jornal que fala, é uma contravenção penal. Né? O jogo do bicho é uma contravenção. É considerado um crime de menor potencial ofensivo. Homicídio, crime, jogo de bicho, contravenção. Tá? A diferença principal entre os dois vai ser isso aí. Tá bom? Tem fotinha lá para vocês gravarem. Eu preguei um quadradinho lá, 40 anos, que é aquilo que eu falei com vocês. Antes a pessoa podia ficar reclusa até 30 anos. Com o advento do pacote anticrime, que o doutor Moro colocou lá assinadinho, passaram a ser 40 anos no nosso país. Tá? Então, agora, se uma pessoa é condenada a 120 anos, ela não sai com 30, 40. Pelo menos colocou mais 10 aí na conta. Tá bom? Então, olha, nossos slides acabaram. Deixa eu parar de compartilhar com vocês. Então, o que a gente teve essa semana? A gente vai ter mais também, gente. Essa introdução ao direito penal. Entender o motivo da existência dele, entender os princípios dele, entender porque um advogado, quando está ali como criminalista, ele não está defendendo nem a conduta, nem a pessoa. Ele está defendendo o direito, ele está defendendo para que aquela pessoa seja realmente ouvida, que ela seja questionada, que ela tenha o direito de debater, que ela tenha o direito de apresentar as suas provas. Por quê? O Estado já tem como apresentar as provas dele. Né? O inquérito policial, todo o trabalho que é feito pela polícia é usado como prova para o Estado. Qual prova que o acusado pode ter? O Estado tem a polícia trabalhando para ele, a promotoria trabalhando para ele, né? E isso tudo o Estado já tem garantido. Então, o acusado, ele tem que, pelo menos, ter direito a equiparar essa briga, a também poder produzir provas, né, pelo menos para quantificar em quantos anos ele será condenado. Né? A gente vai discutir no decorrer do curso, mas a pessoa não pode simplesmente, o juiz não pode simplesmente falar assim, olha, você foi condenado a 20 anos. Não é da cabeça do juiz que sai a condenação. Ele tem que apresentar um cálculo de pena. Ele tem que falar, olha, essa pena, o máximo dela é condenação de 8 anos, mas essa pessoa tem bons antecedentes, então eu tenho que tirar tanto. Essa pessoa tem residência fixa, trabalha, né? Então eu tenho que tirar tanto. Isso está escrito na lei. Né? Ah, mas ela é reincidente, então eu posso aumentar tanto. Então, tem o cálculo da pena. O juiz não tira aquela condenação da cabeça dele. Né? Muita gente vira e fala assim, nossa, podia ter condenado por mais tempo. Mas o juiz tem que fazer esse cálculo. E na sentença, ele tem que apresentar esse cálculo, ele tem que justificar cada situação que ele aumentou ou diminuiu aquela pena. E quando uma pessoa que é acusada tem direito à defesa, ela tem direito que isso seja acompanhado. Ela tem direito de provar, olha aqui, ó, meu advogado provou que eu tenho bons antecedentes. Meu advogado provou que eu trabalho de carteira assinada. E meu patrão falou que quando eu sair, meu emprego está garantido. Isso tudo atenua a pena. Porque o juiz vai falar assim, olha, ele vai sair, ele não vai cometer crime de novo, porque ele já tem um emprego garantido. Isso tudo é analisado. Ah, eu vou dar uma liberdade provisória para ele, ele não vai fugir, porque ele tem residência fixa no país. Ele não vai abandonar tudo que ele tem fugindo. Então, tudo isso é observado, tá? Então, nesse curso, agora, o terceiro módulo, a gente vai falar sobre muita polêmica. Ô Ana Paula. Diga. No caso aí do detento, né? Da pessoa que foi condenada, que tem um emprego fixo e tal. Quando ele sai, a empresa pode mandá-lo embora? Pode. Tá? Inclusive, quando ele é condenado, a empresa pode mandar. E dependendo do crime que ele cometeu, pode ser justa causa. Tá? Então, a gente vai ver empresas que mantêm o emprego de crimes mais brandos, vamos falar assim. Ou que são empresas que já conhecem a pessoa há muito tempo ou conhecem a família, né? E eles dão essa declaração, eles apresentam essa declaração para o juiz. Olha, quando ele sair, ele vai ter o emprego dele garantido. São raras as situações, mas acontece. E isso facilita muito para a pena ser reduzida. Porque o juiz sabe que quando a pessoa cumprir, ela vai ser reinserida no mercado de trabalho.
Né? Isso costuma pesar muito a favor do acusado. Nós, enquanto advogados, são coisas que a gente corre muito atrás quando existem alguns crimes, quando a pessoa trabalha de carteira assinada. A gente sempre entra em contato com a empresa, a gente entra muito em contato com a família, né, para ver como vai ser o processo de inserção, porque provando para o juiz que quando ele sair, ele já vai ter isso lá para ele, o juiz acredita mais fielmente que ele vai ter uma estrutura para não cometer o crime de novo. Então, são várias coisas que são pesadas quando se discute a condenação de alguém. São observadas, né? São circunstâncias, mais na frente também a gente vai ver, tem as circunstâncias atenuantes, né? Tem o excludente de ilicitude. O que é isso? Exclui o crime. Um exemplo, a legítima defesa. Você matou em legítima defesa. Você cometeu um crime que está lá tipificado, que está lá escrito, homicídio. Só que, por causa da legítima defesa, exclui a punibilidade de você. Você não é punido por ter cometido aquele crime. Então, são várias situações que são analisadas antes daquela pessoa ser condenada ou não. Tá no mudo. Antônio. Só a defesa da honra que foi dada como inconstitucional, né? Sim, porque a defesa da honra era muito usada, principalmente quando os maridos matavam as esposas. Ela me traiu, eu fui lá e matei ela. Era previsto, o marido, eu tô falando marido porque era assim que era na lei, tá, gente? Pra mulher não tinha isso, não. Era previsto que o marido podia lavar a sua honra matando a mulher se ele fosse traído. Tá? Podia fazer isso, gente. Deus me colocou no ano certo porque não ia prestar. Então, o marido podia matar a esposa pela defesa da sua honra. Tá? Então, isso foi excluído, graças a Deus, porque a gente não é obrigada. Mas existem situações em que a honra é defendida que também é tirado o excludente de ilicitude. Mas não usado o termo em defesa da honra. Por exemplo, um pai que chega em casa e encontra sua filha no momento que ela foi estuprada, vai atrás dessa pessoa na hora e mata a pessoa. Tá? Na hora. Eu estou falando literalmente na hora. O que se entende? Que ele agiu por forte emoção porque tinha acontecido com a filha dele. Nesse caso, ele pode sim ter excludente de ilicitude. Ele agiu naquele momento de ódio, ele ficou cego, ele foi lá e matou aquele cara. Só que, se ele descobre que a filha foi estuprada, ele vai e faz um plano para se vingar do cara. Ele compra uma arma, ele investiga a vida do cara, ele espera o horário que o cara vai chegar em casa. Isso aí já não tem exclusão de ilicitude, porque você teve um período para poder elaborar todo o crime, planejar todo o crime. Então você não estava mais sob forte emoção. A forte emoção é aquele impulso na hora que você vê. Aquela hora que você viu, você vai lá e matou. Matou no ódio. Aí, nesse ponto, que também antigamente era chamado em defesa da honra, não é mais chamado em defesa da honra, né? É por aquela forte emoção que você foi tomado. Tá? Então, é um excludente de ilicitude. Outra situação que a gente costuma ver, infelizmente. O pai foi no supermercado e esqueceu a filha fechada dentro do veículo, ou deixou a filha fechada dentro do veículo. Quando volta, a criança está morta. Todo mundo quer matar o cara. Todo mundo quer matar o cara. Né? Fala assim, pelo amor de Deus, deixou o menino dentro do carro. Só que, o que a lei, o que a jurisprudência entende? A morte da filha já foi punição suficiente para ele. Ele vai ter que conviver com isso o resto da vida. Então, existem situações assim no ordenamento jurídico que são analisados dessa forma. Né? Aí, para quem está de fora e não entende, fala, nossa, a justiça soltou aquele pai doido que deixou a menina morrer dentro do carro. Mas aí, se você for parar para pensar, olha o que ele vai carregar o resto da vida dele. Não tem pena pior que essa. Então, assim, existem muitas situações que são analisadas caso a caso. Então, agora, né, aquilo que eu sempre falo para vocês,
quando vocês virem falando de algum caso específico na televisão, vocês conseguem enxergar um pouquinho além. Quando falar, foi condenado a tantos anos, conseguiu liberdade provisória, vocês já vão começar a entender por que essas pessoas são soltas ou não. Né? Saiu no Dia das Mães e matou a própria mãe, mas saiu no Dia das Mães. Né? A gente questiona isso. Né? Mas é tudo previsão legal. Tá? E a gente vai debater isso. Esse mês, essas 4 semanas vão ser muito legais. Eu acho que vai ter muita coisa pra gente conversar, muita polêmica. Hoje a gente já bateu lá 25 minutos a mais da aula. E eu acho Essa questão aí de sair no Dia das Mães aconteceu com a Suzane, né? Foi. Tem uma série dela, gente. Tá? E não é porque, vou falar de novo sobre isso, não é porque é o Dia das Mães, ela não sai pra ver a mãe. Né? Porque é uma data específica comemorativa. Tá? Poderia ser qualquer outro dia, igual o Natal, o Dia dos Pais, mas coincidiu que o caso dela, muito famoso, né, matou os pais e ela pôde sair no Dia das Mães, no Dia dos Pais, então o pessoal enlouquece com isso. Mas olhando legalmente, não tem nada a ver com os Dias das Mães e o Dia dos Pais. A gente fica revoltado, mas é o que está previsto. Tá lá escritinho. E hoje ela está ganhando muito dinheiro com a série, né? Então, gente, e a série é sucesso, tá? Eu não sei se ela recebe algum valor por essa série, né? Eu não sei se partiu dela, eu não sei se ela recebe. Mas a série é uma série sensacional de ser assistida, é chocante, mas é bacana pra gente que estuda assim assistir essas séries, dar uma cutucada na gente. Esse documentário está em que canal? Olha, eu assisti, se não me engano, na Globoplay. Tá? Eu vou confirmar e mandar no grupo, mas eu acho que é na Globoplay mesmo. Tá? É muito, muito, assim, é chocante. São situações que a gente não gosta de conversar sobre elas. Filho matando pai. Não é o natural. E por isso que choca a gente mais. Mas tem coisa que a gente tem que ver, né? Igual o Carandiru mesmo. A gente tem que assistir. Tem que assistir. Se não está presente, dói na gente, mas é a realidade. Não tem como a gente fugir da realidade, gente. A gente não pode fugir da realidade. Essa é a realidade. Né? Não tem como a gente fugir disso. Né? Então, vou me despedir de vocês. Vou mandar a aula gravada. Né? A Tamires já até mandou mensagem para mim perguntando se acabou para mandar também os materiais para vocês. Vamos ter muitas coisas para discutir. Se tiver mesmo feriado na semana que vem, mesmo assim a gente vai mandar material para vocês, né? Porque a gente tem muita coisa para falar sobre direito penal. Eu acho que tem muita dúvida também que a gente sempre tem, que não são as coisas que não são divulgadas, né? Igual a questão, né, dos direitos humanos. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me chamar, podem chamar a Tamires, né? Diga, Esmeralda. Realmente, Ana Paula, o Código Penal é bastante complicado, tem que ser muito bem analisado. A aula está sendo super interessante para nós, mas como que ainda compensa nós tomarmos conhecimento da aula? É super interessante, porque muitas coisas, julgar é uma coisa, agora a realidade é outra. Então, um bom final de semana para todos. Dona Carmen, está tudo bem com a senhora? Tudo bem, boa tarde, gente. Boa tarde, Ana Paula. Dona Carmen também, eu fico de antena ligada. Seu José... Eu na minha câmera já estava nos meus afazeres, mas não estava ouvindo. Pois é. Vamos ouvir. Então, um bom final de semana. A próxima semana estamos juntos de novo e vamos ver se nós vamos analisando como diz, esses artigos todos, esses códigos todos. Casos que vocês virem desses polêmicos, se vocês quiserem trazer para as aulas para a gente conversar sobre eles, tragam e a gente conversa sobre esses casos. É muito bom, porque são casos de grande visibilidade e a gente aprende muito com esses casos. Né? São casos tristes, tocantes, mas a gente aprende muito. E tira muitas dúvidas, porque aí são aqueles casos que a gente fica revoltado.
E aí a gente fica pé da vida que fala assim, caramba, eu sou advogada criminalista, eu não posso ficar revoltada. E doida pra matar alguém. Mas eu não posso matar ninguém, eu tenho que ficar bem plena, né? Mas é muito bom a gente estudar, né? A gente vê esses casos com outros olhos. A gente precisa, por mais que seja doloroso, mas a gente vai dando passo a passo aí. E o direito é isso aí. É isso aí, gente. E agora, Fazer o agora eu não quero nem saber, gente. É terceiro módulo. Todo mundo aí já é jurista. Não aceito de outra fórmula. Não quero saber. Vocês já estão dando aula aí, ó, pro pessoal da família. Façam-me um favor, tá? Agora vocês podem ficar tão revoltadas quanto eu. fazer o quê? Pois é. Pelo menos isso já aí. estamos sabendo nos defender, né? Pois é. Agora a gente fica revoltado com argumento. É. É isso Mas aí, gente. Agora eu aprendi até a argumentar também. Agora ninguém me passa a perna mais, não. Temos. O povo, todo mundo fala, essa turma do direito, todo mundo fala demais. A gente fala, gente. A gente gosta. E nós não podemos perder o contato com a Ana Paula. Não, gente, podem me chamar. Contem todos os babados, mandem vídeos. Podem ficar à vontade. Aceito, recebo tudo. Então vamos lá, gente. Um beijo para vocês. Durante a semana teremos mais videozinhos. Tem uma lista sensacional de filmes e séries para vocês na sexta-feira. Se tiver feriado prolongado mesmo, se ninguém for viajar, ninguém for passear, vai dar para vocês fazerem aquela maratona. Só filme bacana. Vários baseados em fatos reais. Adoro filme baseado em fato real. Adoro. E aí, pelo menos um vocês assistem, gente, pra gente debater aqui depois. Tá? Os outros vocês têm prazo para assistir, mas pelo menos traz um pra gente conversar. Tá bom? Um beijo pra vocês. Bom fim do dia, bom fim da semana. A gente vai batendo papo aí, tá bom? Ainda vou ter que pagar minhas contas hoje ainda, que tá vencendo hoje. Ah, essa semana é semana de pagar conta. É verdade. Vencendo. Eu tenho que correr lá. Pois é. Beijo, Esse viu, filme aí gente? vai ser tipo aquele de 12 anos. Um abraço. baseado Oi? na- Antônio? Não tô ouvindo, Esse Antônio. filme. Não, esse filme que você vai mandar pra gente vai ser tipo aqueles 12 anos de escravidão? Olha, tem algumas séries baseadas em fatos reais e tem filmes baseados em fatos reais, tá? E baseados em crimes. Tem um que tava bombando no Netflix, do Dahmer, não sei se vocês assistiram, que foi um serial killer. A história dele foi muito famosa. Série fantástica, fantástica, bem impactante, um pouco pesada, mas assim, vou mandar nesse nível, tá, gente? É crime, gente. Nós vamos falar de sangue. É crime, gente. Vai falar de crime, tá? Então, assim, tem baseado em roubos famosos. Vocês vão gostar muito da coleção. Vocês vão gostar. Viu? Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau, Enzo. Tchau, Carmen. Tchau, Zé Francisco. Tchau, Antônia. Chile, Eliane. Beijinho pra vocês.